Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado, muito obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais e hoje, pasmem, é o programa número 2400, está aqui, olha, 2496. É um espetáculo, Robertinho, é coisa fantástica realmente. Graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores que há mais de uma década, tanto é que no dia 1º de abril agora, próximo, né, nós vamos completar 12 anos no ar. Graças à participação dos nossos amigos telespectadores. No começo era por telefone, aquela coisa antiquada. Hoje em dia é só aqui, ó, é na base da tecla, é no www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático e sim, escreva o mais por extenso, ficando TV, MAIS, ABC, tudo grudadinho, .com.br. Você pode escolher tema, você pode sugerir convidados, você pode criticar positiva, negativamente o nosso programa. Fique à la vontade, como diria Jorge Pompidou. Eu gostaria de perguntar à nossa parte operacional, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal do trabalho de conclusão de curso, e fiquem à vontade também. Eu gostaria que vocês, ao aprenderem todos os aspectos da tecnologia, colocassem um dos melhores programas no ar em termos técnicos. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar? Sejam sinceros, resposta curta e grossa, sim ou não? Sim! Tá vendo? Então, atenção, tripulação. Aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para decolagem hiper, mega, monster imediata. E o tema desta noite, lá em cima, hein, Robertinho? É literatura infantil. Mostra a fúria para eles, Roberto. E para o programa desta noite, nós estamos recebendo aqui, para o tema literatura infantil, o Marcelo Louro, que é autor do livro Que Barulho é Esse, Papai? Palmas para o Marcelo, obrigado por ter vindo, Marcelo. E também a ilustradora do livro Que Barulho é Esse, Papai? Alie Nobuza. Palmas para a Alie. Muito obrigado a ambos pela presença. Mas deixa eu mostrar logo no início do programa esse livro. Depois nós vamos conversar, que está muito bonita essa ilustração. Ô Marcelo, conta a história desse Que Barulho é Esse, Papai? Na verdade... Obrigado por terem vindo. Obrigado, para mim é um orgulho, uma honra estar aqui hoje. Todo nosso. E, na verdade, o Tutuli, né, ele nasceu numa inspiração no meu primeiro filho, algumas experiências que eu tive com ele, logo que ele nasceu, com um ano e meio mais ou menos. Isso me inspirou a estar escrevendo esse primeiro livro infantil. Né, e logo depois veio a minha segunda filha também, a Sara, e isso tudo me inspirou a realmente ter uma vontade assim, de escrever esse primeiro livro infantil. Uhum. E o conteúdo do livro? Você se baseou no quê? No enredo, né? Que nem se falava antigamente. Isso. O conteúdo do livro foi algumas experiências com ele mesmo, que quando ele tinha por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ele me perguntava muito: papai, que barulho que é esse? E eu fui anotando isso, por um tempo, e aí eu engavetei e depois eu peguei todas essas anotações que eu havia feito e resolvi escrever a história, né? E nesse meio tempo eu me envolvi muito com a história infantil, porque eu trabalho numa ONG, onde eu conto histórias em hospitais aqui da região. Muito interessante. Bastante interessante. E a ONG chama-se Viva e Deixe Viver. Então eu comecei a me envolver com a literatura infantil. E você nunca tinha escrito livro nenhum? Nunca tinha escrito livro nenhum. Foi o meu primeiro livro. E foi fácil, taticamente falando, de você arrumar quem printasse, enfim, qual o caminho que você percorreu? O caminho foi, primeiro eu escrevi a história,
E depois, como o universo acaba conspirando a favor, a Lie era minha vizinha. Mas aí é muita coisa. Minha vizinha. E eu conversando com ela, aí ela me falou que ela era ilustradora. E é tudo aquilo que eu estava precisando naquele momento. Então daí ela me deu o caminho das pedras. Tanto ilustrou o livro, como também me apresentou a uma gráfica na qual eu pudesse estar fazendo o livro acontecer. Porque foi uma produção realmente independente, né, junto com a editora da Lie. Nossa, olha, que bom foi esse encontro, né? Você é ilustradora há muito tempo? Sim, muito tempo, já mais de 15 anos. Puxa vida, e por que você escolheu esse caminho? Porque sempre, desde pequena, eu adorava desenhar, né, ilustrar. E eu fui para o Japão com 17 anos e lá eu entrei no mundo também de... Lá tudo é arte, né? Você chegou a estudar no Japão também? Sim, fiz faculdade de desenho animado. E você foi num papo informal que você teve com o Marcelo? Os nossos filhos estudavam na mesma escola, na mesma mas vê sala. se pode um negócio desse. Sim. E quando a gente foi ver, ele morava atrás da minha casa, Isso. praticamente. E esse livro, gente, Que Barulho é Esse, Papai, é o primeiro que o Marcelo Louro escreve. Mas a Lie, ela tem ilustrações em vários livros, né? Esse da ovelhinha cor-de-rosa aqui é uma gracinha, né? Sim, é pela editora Como é que Ciranda funciona Cultural. isso? As pessoas te encomendam a ilustração ou você vai lendo a história, vai criando na sua cabeça Esse aqui então é lindo, hein? Você vai criando os personagens, Lie? Sim, eu tenho contato com as editoras. Isso aqui tem até um joguinho, acho. Isso, atividades. Isso. Conta pra gente como é que funciona. Então, eu contacto as editoras e eles contratam para estar desenvolvendo as ilustrações dos textos que eles têm, né? Aí passa pelo processo de aprovação e aí eles aprovam e imprimem. E na verdade, assim, Darcio, até complementando aquilo que você perguntou, né? É muito engraçado assim que quando você cria algo, que nem eu criei o Tutuli, logicamente que eu não tenho habilidade técnica para estar criando ele. Então quando a Lie chegou e ela criou o Tutuli para mim, foi como se tivesse nascido um filho, né? É como se tivesse nascido um filho na realidade, né? Então isso é muito bacana que, no caso da ilustradora Lie, ela tira aquilo que está na sua cabeça e passa para o papel. Tá. E quando você enxerga aquilo, fala, poxa, é como se fosse realmente o nascimento de um filho. Isso é muito interessante, você vê aquilo que você sonhou materializado no papel, né? Tá. E quantos livros você preparou para o mercado? Como é que está saindo? Explica o pós-produção, né? Sim, a pós-produção, eu fiz mil cópias, 1000 exemplares do livro. Uma parte desse exemplar, ele vai estar dentro de um projeto social, no qual eu vou estar doando para uma entidade que eu já estou escolhendo, que fica em Santana, São Paulo. E a outra parte desses livros, ele vai ser comercializado, né? Primeiramente está sendo comercializado na livraria Leitura, no Square Golden Shopping em São Bernardo do Campo. Perfeito. E os outros eu vou estar comercializando através da internet, mídias sociais e internet. E dá para viver disso? Não, Darcio, eu tenho a minha profissão, né? Eu sou consultor, né? Por enquanto eu sou consultor e pretendo manter a minha profissão, porque o Tutuli na realidade foi um sonho, Consultor de desejo. que ramo você é? Consultor na parte de gestão de operações. Né? Toda a parte de otimização de processos é onde eu trabalho, pela linha Way Consulting. E na verdade o Tutuli, a princípio, ele é a realização de um sonho, né? A realização de um sonho no qual eu estou me realizando e através dele eu pretendo realmente fazer um trabalho social, por enquanto, né? Então, assim, eu tenho o objetivo que é na esteira de você contar as historinhas nos hospitais. No hospital, isso mesmo. Porque como eu estou ligado nisso, né? Eu consigo unir as duas coisas. E se você pegar na última página do livro, você vai ver que temos mais 2 livros aí que eu vou estar criando, né? Porque o Tutuli ele vai se transformar numa série de livros. Essa que é a ideia inicial. E como ilustradora, Lie, você vive disso? Sim. Agora eu estou criando minha própria editora, né? Tanto que o Tutuli foi o primeiro livro, né? De muitos. E eu só vivo de arte mesmo. Só consigo viver de arte. Então, mas qual é o teu contato com os escritores? Com o Marcelo, ele é vizinho, então esse foi fácil. Sim. E como é que é esse bastidor aí? Então, no começo foi muito difícil, porque as editoras barravam, né, a entrada de uma pessoa que não tem experiência, mas eu fui fazendo muitos trabalhos voluntários e formando um portfólio. E aí, graças a Deus, consegui contatos com editoras que, assim, abriram muito as portas, né? E acho que
foi mais de 200 livros já ilustrados. Quando a cabeça não para de pensar, Marcelo, é gostoso, mas às vezes até incomoda, né? Sim. Você já colocou no papel outras histórias? Ainda não. Eu tenho o título das próximas histórias, né? Já tenho o título. E através desse título eu vou começar a enxergar o que você primeiro bolou o título? Isso, para mim dar continuidade agora no Tutuli, né? Qual é a próxima? São dois, se olhar na última página do livro você vai ver. O Tutuli vai ao zoo e as férias de Tutuli. Bem, bem a continuação. Na contracapa aqui, ó. A continuação. Aqui. Isso. Quais barulhos te assustam? Isso. Quais barulhos te deixam curioso? Que barulhos vai ouvir hoje? Entre no mundo mágico de Tutuli. Por que Tutuli? Tutuli porque, como meu filho chama Arthur e a história foi inspirada nele, eu fiz um codinome, né, só para que houvesse essa inspiração. Então eu coloquei Tutuli. Muito legal, muito legal. Você teve que pagar essa impressão? Sim, com certeza, sim. Eu tive que, aquilo que eu te falei, né, foi um custo independente, né, foi uma produção independente. E o Tutuli foi você que bolou? Sim, e o desafio... Tutuli é esse garoto aqui? O Tutuli é o garotinho. Deixa eu garotinho. mostrar. Vamos ver se dá para mostrar para quem está em casa. Esse o é o Tutuli, garotinho. fecha bem no Tutuli aí. Tem alguma característica do filho do Marcelo, Lia? Ele me mandou as fotos, eu já conhecia o Arthur também, aí foi mais fácil desenvolver ele. Mas o difícil foi criar essas abas, né, com relação ao objeto com que ele imaginava. Isso. Eu não tinha Isso pensado. foi um desafio. Porque assim, quando o Tutuli ele pergunta sobre o barulho, ele está enxergando alguma coisa. Quando o pai dele dá a explicação, aí é aquilo que o pai dele está explicando, entendeu? É só a furadeira. Isso. Olha aqui, ó. Então a Lieira teve que combinar, né, aquilo que o Tutuli estava pensando com aquilo que o pai dele estava explicando. É só a furadeira do vizinho, igual a do papai. Isso mesmo. E ele vai perguntando, ele não pode ouvir barulho, ele quer saber... Ele quer saber o que é, isso mesmo. E depois você me conta nas páginas. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Ok. E você já deve estar, pelo menos na cabeça, com as duas outras histórias do Tutuli. Sim. Muito legal. É gostoso, né? Sim, muito bom, muito legal. É um trabalho refrescante. Refrescante, sim. Então vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Eu, o Marcelo, a Liê e o Tutuli. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais para o tema Literatura Infantil. Programa número 2496. E nós não podemos deixar de falar de um dos nossos anunciantes, o mais marcante de todos, porque está conosco desde o primeiro programa. Darcio, você falou que vai completar 12 anos no ar agora, dia 1º de abril. Como que esse patrocinador está aí com vocês todo esse tempo? Isso não existe no mundo da publicidade. Pior é que existe, viu, gente? Está conosco, eu me refiro a LL Presentes, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila, é um espetáculo. Tem tanta coisa maravilhosa que você fica doidinha lá dentro. Mas vá, leve uma amiga, vai tomar um chazinho, um cafezinho, vá conversar com uma das nossas consultoras, vocês vão ver que cada ideia maravilhosa que elas têm. Marque bem o endereço, é Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Pronto, voltamos com literatura infantil. Estamos recebendo o autor do livro Que Barulho é Esse, Papai?, o Marcelo Louro, e a Lia Nobuza, que é a ilustradora do livro Que Barulho é Esse, Papai? Então, eu vou falar, escritor, é o primeiro livro que ele escreve, por isso que é interessante essa entrevista. E eu tenho certeza que em casa muitas pessoas têm essa vontade também. Sim, com certeza. Não é? Sempre passa pela cabeça, sim. Mas o know-how é que é o difícil. Sim. Ele teve sorte de ser vizinho da Lia, que além de ser ilustradora, conhece todo o bastidor. Sim, verdade, Não é? me ajudou muito. Você levou ele direto para uma gráfica, Lia? Praticamente, a gente fez uma parceria, né, assim, trabalhamos, eu falei, como eu sempre termino, entrego o trabalho já pronto para a gráfica, eu falei, vamos fazer no mesmo esquema também, né, E você já desenha tudo colorido, tem que desenhar certinho. Sim, eu já desenho direto na tela do computador
Ah, E tá. facilita muito. Hoje em dia é tudo assim. Sim. Então vai o livro praticamente pronto, né? Sim, sim. Interessante isso. É caro cada livro desse para fazer numa gráfica? É caro, Darcy, é caro porque você tem que buscar uma qualidade, né, naquilo que você está fazendo, logicamente, e aqui né? tá bem bonito, Isso, viu? tá uma boa qualidade. Então, para você conseguir essa boa qualidade, realmente você tem que investir um dinheiro para que você consiga isso. Aí ele pergunta uma hora, papai, que barulho é esse? Eu já estou inventando aqui, mas não é não. É um avião, meu filho, voando alto e rápido no céu sem fim. Isso aqui para uma criança é um espetáculo. É um espetáculo. Bom, olha só que avião bonito que a Lier desenhou. Né? Sim. Agora, para as próximas histórias, olha que legal esse avião. Desenha bem, Lier. Obrigada. Não, estou falando sério, pô, não é fácil não. Depois de pronto parece que é fácil. Quais as mensagens que você vai querer incluir nas próximas histórias, ô Marcelo? As mensagens, Darcy, o que eu quero incluir nas próximas histórias, primeiro eu vou dar um pouco mais de trabalho para a Lier, porque eu vou ampliar a turminha do Tutuli, né? Por enquanto, o quê? Eu vou ampliar a turminha. Ah, é? Porque por enquanto tá o Tutuli e a Sarita, né, que é a irmãzinha dele. Mais nova? Isso, a mais novinha. E agora eu quero ampliar essa turma. Então, para os próximos livros, de uma maneira bem discreta, mas eu vou começar a colocar alguma coisa de inclusão social no livro. Então, eu vou ter um personagem, talvez, de cadeira de roda, né, alguma coisa nesse sentido, para que a turminha dele se amplie e, ao mesmo tempo, dê um recado nessa inclusão social. Tá certo. E, logicamente, que essa inspiração da turma realmente vai ser a turminha deles mesmo, né? Que ali ele conhece uma grande maioria, que são os amigos dele que estudam junto com ele. Então essa que é a ideia de eu colocar essa turminha nos próximos livros. E a Sarita? Ela existe, a Sarita? A Sarita, a minha filha chama Sara, né? E ela existe, a Sarita existe, né? Porque quando eu mostrei o draft para os meus filhos, a Sara não estava no livro ainda. Aí ela perguntou, papai, mas e eu? Nossa, olha só, você vê se pode, com 2 anos e meio. Papai, e eu? Aí eu corri para a Lia e falei, eu vou ter que incluir a Sara. Então eu fiz uma participação dela no livro e a Lia já desenhou a Sarita para que eu pudesse colocar ela no livro também, que para mim foi uma alegria muito grande. Lia, você que esteve no Japão, você ficou muito tempo lá? 3 anos. 3 anos, é bastante, né? Sim, sim. É bastante. Você nota a diferença, lógico, cultural em tudo, ainda mais no Japão, não é outro mundo. Sim. Não é? Mas em termos de desenho, de traço, que enriqueceu, não é, os seus conhecimentos, quais seriam as diferenças básicas? É que o Japão ele é mais focado a mangá, né? Então a mangá, né? São um zoiudo, né? Tudo aquele zoiudão. Bola um zoiudo no meio dessa história. Pode ser. Não é? Aquele zoião saindo para fora. Com certeza. É um estilo bem diferente, mas a técnica assim, de pintura, de paisagem, assim, é bem interessante. E de ferramentas, de tinta, Sim, lá era bem mais avançado, só que depois eu estava num processo de mudança mesmo da tecnologia, então eles começaram a usar, estava na época que começou mesmo o computador, colorir já direto, porque antes era tudo no acetato, né? Assim, todos os desenhos animados eram feitos no acetato. Uhum. O que seria mais fácil, Marcelo, você começar a fazer ilustração ou a Lier começar a escrever as histórias? Eu acho que seria mais fácil a Lier começar a escrever as histórias. Eu tenho um livro. Você tem um livro? Mostra para a Maria, ela trouxe uma bolsa cheia de coisa, mas ela não mostra. Os frutos de Rina. Que gracinha. Sim. Os frutos de Rina, é isso? Isso. Então conta um pouquinho. Agora você vai ter que contar um pouquinho. Sim, na verdade, então, eu fiz um curso de escrita criativa e esse era a prova final, né? Uhum. Então, eu bolei uma história de ecologia. E olha, ela é uma japonesinha, né? É. Olha que gracinha essa Rina. Ela é solteira? É? Pô, mas deve estar cheio de gavião em cima da Rina. Porque ela os dragões. Gracinha. Os olhos bem amendoados, Sim. Né? E qual é o perfil dessa personagem? Ela era uma garotinha que era órfã, né? Só que roubaram as cores do mundo dela, né? O imperador lá roubou. E ela fez uma carta para o céu pedindo para que voltasse as cores. Aí roubaram as cores, bela ideia, legal. Daí foi uma história muito interessante, assim, que depois ela resgatou as cores e tal, e no final foi tudo feliz. É muito interessante esse mergulho no mundo infantil, porque vocês se renovam, né? Sim. Por exemplo, falar um pouquinho, Marcelo, desse trabalho bonito que você faz. Como é que chama a ONG?
Viva e Deixe Viver. Viva e Deixe Viver. Isso. Você é um contador de história em hospitais. Isso. Eu sou um contador de história em hospitais. Nesse momento, eu trabalho no Hospital Mário Covas, aqui de Santo André, onde nós levamos um momento de alegria, aquele momento hospitalar. E, aliás, eu dediquei o livro do Tutulio, é um grande amigo meu, o João Carlos, que ele me incentivou, né, e me colocou nesse mundo aí de contação de histórias. Mas a nossa meta é essa, de a gente humanizar aquele momento hospitalar das crianças, né, levando um pouco de conhecimento e entretenimento. Então nós somos contadores de história. E qual é os resultados que você escolhe, né? As enfermeiras devem contar, os próprios médicos, Sim. né? Agora também os pets vão aos hospitais, eles estão humanizando mais o ambiente hospitalar. Exatamente isso, exatamente. É surpreendente como a criança muda, não só o estado de humor, mas até o estado da saúde mesmo da criança, a partir do momento que você interage com algumas histórias lúdicas. Como nós temos um grupo que está indo a semana inteira ao hospital, então a semana inteira a criança tem contato com os contadores de história. E a evolução dessas crianças são bastante interessantes e está sendo comprovada já que realmente a contação de história ajuda as crianças a mudarem o se estado restabelecerem, atual. inclusive. Se restabelecerem, né? com certeza. E vocês são em muitos contadores? Somos. Hoje, bom, a ONG em todo o estado de São Paulo, né? E aqui no ABC, no Hospital Mário Covas e no Hospital Pereira Barreto em São Bernardo, somando nós somos mais ou menos em 30 contadores. E no Hospital Municipal de Santo André também. Então nós somos mais ou menos em 30 contadores nesses 3 hospitais. Homens, mulheres? Isso, homens, mulheres. E vocês combinam que histórias vocês vão contar? Na verdade não, porque nós vamos preparados com alguns livros e quando você entra ao quarto, você vê a faixa etária da criança, onde você escolhe qual o melhor livro que vai estar combinando naquele momento, né? Mas é muito engraçado também que os pais, avós e tios e acompanhantes que estão com as crianças participam, né? Então, na verdade, a história é para qualquer idade, né? Não, isso então, que eu ia falar. Tem uma interação muito grande. Poderia até ter contadores para os adultos, né? Com certeza. Sim. Hoje a ONG Viva e Deixe Viver, ela é voltada para a pediatria, né? Mas eu acredito que no futuro, até para pessoas adultas, seria, não é? Mas não é verdade? Com certeza. Quantas pessoas de idade abandonadas? Com certeza. Não é? Já com saúde, já fica difícil quando tem algum problema patológico, digamos assim? E hoje, aproveitando, hoje foi o primeiro dia que eu levei o Tutulio ao hospital. Ah, é? E foi muito interessante, assim, a interação com as crianças. Até na parte das dobras que você viu, né? Então, eu deixava as crianças abrirem as dobras, né? Então foi uma interação muito, muito gostosa hoje lá. Lia, podia fazer o Tutulio de um bonequinho, né? Sim, sim. Com forma, né? Sim, até animação. Com animação, tipo fantoche também. Isso. Agora ele está criado, né, Darcy? Então agora vamos ver o que vai acontecer com o Tutulio. O que vai acontecer? Ele vai namorar a Rina. Sim. Eu já notei aqui, o livro de vez em quando faz isso, assim. Eles vão chegando um perto do outro, mas não é bobo esse Tutulio. Não, porque a Rina é uma gracinha. Isso, uma graça, é uma princesinha. Sim, é um garotinho esperto, ele é um garotinho muito esperto. Bom, eu gostaria de passar para os nossos amigos. O que a gente... Bom, os dois têm o Facebook, né? O Marcelo, o Facebook é Tutulio. Isso. Claro, não é? E a Lie também é Tutulio. Lie Nobusa. Não é? E tem um telefone do Marcelo, que é diferente do telefone da Lie. É isso? Sim. Isso. O que as pessoas podem encontrar com vocês nesses números? Para nós, conosco, tanto a parte de realmente se interessar pelo livro e querer comercializar o livro, né? Ou até em saber como que ele foi escrito, qual o caminho das pedras para que eu escreva um livro, porque como você comentou, muita gente tem esse sonho e acaba não colocando esse sonho em prática porque acha que não vai conseguir, porque é difícil. Então, estamos abertos aí a orientar as pessoas que também têm o mesmo sonho e que queiram fazer isso concretizado. Né? Claro. E com a Lie, o número que está aparecendo na tela, se precisar de uma ilustradora... Isso. Quem tiver interesse em criar um livro, eu posso estar auxiliando também. Criar lá, muito legal. Marcelo Louro, autor do livro Que Barulho é Esse, Papai, e Lie Nobusa, ilustradora também do livro Que Barulho é Esse, Papai, e outros tantos. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigado a você. E parabéns pelo trabalho. Ok, muito legal. Eu posso só abrir um parênteses aqui? É que esse domingo eu perdi um primo por conta de um
de um assalto, e isso me fez resgatar uma vontade de criar um movimento, uma turma, né? Por conta dessa violência que a gente está passando no país. Demais. Aí eu já bolei um nome, Só Quero Amar, né? Só Quero Amar? Isso, Só Quero Amar. Muito legal. E eu vou criar uma turminha. Em breve eu pretendo estar aqui para lançar. Em breve você vem aqui falar sobre isso. Obrigado, viu, Elie? Okay. Gente, não percam à meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Não se esqueçam, somente os livros podem dar aos jovens a sabedoria dos idosos. Tchau, boa noite, tchau, Bela. Ci vediamo domani.